Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. E mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra de Deus, não será projetada essa leitura, então você acompanhe comigo na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora, Evangelho de João, no capítulo 9, começando do versículo 1. Acompanhe com bastante atenção. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Veja bem no versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou esse lodo nos olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros diziam: Não, não é, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Eu digo que ele é um profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais e interrogaram os pais. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele está enxergando agora? Então os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Pergunte para ele. Ele já é maior de idade, ele fala por si mesmo. Isto disseram os pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso os pais disseram: Ele tem idade, perguntem para ele. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram:
Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, o que foi que ele te fez? Como que ele te abriu os olhos? E ele respondeu: eu já disse para vocês. Por que vocês querem ouvir de novo? Porventura vocês querem se tornar discípulos dele? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Respondeu-lhe o homem: não é de estranhar que vocês não sabem de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que existe mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e ensina isso para nós? E expulsaram o cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Oremos. Pai amado, muito obrigada pelo privilégio de estar na tua casa, de estar junto com a tua igreja em comunhão contigo. Graças te damos por cada servo teu que nesta manhã pôde levantar e chegar até a tua casa para te render graças pelo sustento, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua graça que é infinita e soberana nas nossas vidas. Graças te damos pela tua palavra, pelos teus feitos. Tu és um Deus de milagre. Cremos em ti. Cremos que o que Jesus fez no passado é o mesmo Jesus que faz hoje. É o mesmo Jesus que faz milagres dia a dia nas nossas vidas. Te damos graças e pedimos que fales conosco, para a honra e glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Um texto um tanto quanto longo. Estamos falando nesse mês de maio sobre famílias, e nós vamos ter uma aula com Jesus nesta manhã. Jesus, o nosso mestre por excelência, ele usa uma estratégia no texto que lemos, uma estratégia fantástica, para que os ouvintes entendam o que ele quer dizer. Jesus, no seu ministério de ensinar, de pregar e de curar, ele usa muito a figura de linguagem, ele usou muito as parábolas. E quando ele falou que ele era a luz do mundo, muitos não entenderam o que ele queria dizer com isso. Quando ele diz que ele é a luz, eu sou a luz do mundo, ele não queria dizer que ele era uma lâmpada. Era muito difícil alguém entender algo assim. Como que ele diz que ele é uma lâmpada, que ele é a luz? Isso aqui é apenas um instrumento, quando eu coloco na tomada, acende. Ele é isso? Ele falava num sentido figurado. E alguns diziam: ele é um farsante. Está querendo enrolar, dizendo que ele é a luz do mundo. E Jesus usa uma estratégia para que possam compreendê-lo. Fantástica. E ele diz no capítulo 8 de João, verso 12, que ele é a luz do mundo e quem o segue não anda em trevas. E as pessoas não entendiam. E em João 9:5 ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. E vamos ver o que vai acontecer. Aí Jesus estava caminhando, como nós vimos no texto, e ele encontra um cego de nascença. Nasceu cego.
Hoje nós diríamos que aquela pessoa era um DV, um deficiente visual, uma pessoa com necessidades especiais. Então, ele, caminhando, encontra aquele cego, e os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Ele pecou ou seus pais? Porque havia uma crença de que o pecado era hereditário. O pai era pecador, o filho nascia pecador. Hoje, nós vemos que a ciência já diz, algumas doenças, algumas deficiências, a criança nasce com elas por algumas consequências das drogas. Hoje, há crianças com algumas síndromes, são os filhos do crack, que hoje na educação a gente vê muito. Crianças com problemas nos neurônios, no cérebro. Isso é um problema que acontece pela genética, porque uma droga teve alguma influência na formação do feto. Isso não é com o pecado. Nós nascemos pecadores por causa da queda de Adão, mas não nascemos por causa que os pais são pecadores. Essa foi uma condenação para toda a raça humana. E Jesus diz: não, nem ele pecou, nem seus pais. Ele é cego para que se cumprisse a obra de Deus na vida dele exatamente naquele dia. E Jesus, pensando em como ele ser melhor entendido de que ele é a luz do mundo, o que ele faz? Ele pega, Jesus se abaixa, pega o pó da terra. Eu trouxe só uma vasilhinha para exemplificar. Jesus cospe no chão, mexe aquela terra com a saliva dele. Jesus, com a sua saliva, cospe no chão e faz uma massa. Pega e passa nos olhos do cego. Passa toda aquela pasta de barro e diz para o cego: agora vá lá no tanque de Siloé e lava-te. O tanque de Siloé é chamado também de o enviado, simbolizando que Jesus é o enviado de Deus para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Jesus faz um paralelo. E Jesus, como ele é Deus, ele diz: eu e o Pai somos um. Aquele homem cego de nascença nasceu, mas a obra no corpo dele não estava completa. Ele nasceu com uma deficiência visual. Jesus pega a matéria-prima da criação. Quando nós vamos lá em Gênesis, nós vemos que Deus formou Adão do pó da terra. Jesus, sendo Deus, Jesus é Deus, ele volta lá no princípio. Ele pega a matéria-prima que Deus usou para formar o homem. Ele pega a mesma matéria-prima, cospe nessa matéria, faz lodo para restaurar a visão daquele homem, para dar a visão para ele. A mesma matéria-prima, do pó da terra. Jesus ali, o arquiteto do universo, o autor da criação, sendo Deus naquele momento, unta os olhos do homem e diz: agora lava-te no tanque. E aquele homem volta transformado. Aquele homem que antes, o que ele não via, o que ele via eram só trevas. Ele não sabia o que era luz. Ele não sabia o que era a luz do dia, o raiar do sol, o amanhecer. Ele não sabia. Jesus dá provas de que ele é luz. Aquele homem não conhecia a luz física, a luz do dia. Ele passa a conhecer. Jesus é a luz. Ele traz luz para a vida daquele homem. E aquele homem volta transformado de uma tal forma que as pessoas não o reconhecem. A Bíblia não diz se foi imediato que ele foi, lavou-se no tanque e voltou. Creio que houve aí um período de tempo, porque aquele homem vem transformado, enxergando, que as pessoas não o reconhecem. Esse é aquele homem que estava pedindo esmolas?
Creio que a autoestima dele ficou diferente. Aquele homem deve ter tomado um bom banho, cortado os cabelos. Ficou de tal forma diferente que as pessoas disseram, não, acho que não é ele, não. Não pode ser. Tal foi a transformação que Jesus fez na vida dele. Aquele homem agora via a luz. E ele mesmo disse, sou eu. Um homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos, eu me lavei no tanque e agora eu vejo tudo. Só que era um sábado. Jesus faz o milagre num sábado para o alvoroço daquela época. Não, esse homem não é de Deus. Levam, então, o homem que era cego, levam ele aos fariseus e eles dizem, quem foi esse que te curou? Olha, não sei quem ele é. Diz que é Jesus. Onde ele está? Não sei. Vejam que houve a cura, mas nenhum compromisso de seguir Jesus. Aquele homem via, mas não sabia nem onde Jesus estava. Ele apenas agora enxergava. Ele tinha luz, ele podia ver, mas ele nem sabia onde Jesus estava. E aí começaram a interrogá-lo e dizer, eu sei que ele fez isso. Não acreditando, esse homem não é de Deus, porque está fazendo milagre no sábado. Mandem chamar a família desse rapaz. Aí vem o pai e a mãe, né? Aí Jesus disse, se o teu pai e a tua mãe te desampararem, eu não te desampararei. Aí eles perguntam para os pais, esse é filho de vocês? Ele disse que foi curado. Que é nosso filho e que nasceu cego Mas não sabemos quem curou, como que curou, não sabemos de nada. Pergunte para ele, é maior de idade, né? Pergunta para ele. Os pais tiraram, não queriam nenhuma responsabilidade com isso, com medo de serem expulsos da sinagoga. Perguntem para ele. Mas mesmo assim, então, perguntaram de novo. Contem para nós como foi esse milagre. De novo, vocês querem que eu repita? Eu já falei, vocês querem por acaso ser discípulo desse Jesus? Ele disse, não queremos ser, você deve ser discípulo dele. Falei, não sou. Ele diz no versículo 30, respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vocês não sabem de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Vejam o testemunho daquele homem. Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, quero que você reflita na fala daquele homem. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha o segredo da prosperidade. Não é fogueira santa de Israel, não é jejum de Daniel, não é a reunião dos 70. O segredo é, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Não adianta só temer a Deus, tem que fazer a sua vontade. Ele vai te ouvir. Por que estamos vivendo uma vida cristã medíocre, na bancarrota? A nossa vida não anda, não vai, porque estamos presos ao nosso velho homem. A luz que temos, que é Jesus, está ofuscada com a vida dupla que nós queremos levar. Dizendo que temos Deus, mas não sabemos nem onde Jesus está, como aquele cego que apenas recebeu a cura. Onde está esse que te curou? Não sei. Onde está Jesus na sua vida? Não sei. Jesus me deu a luz, mas eu não sei onde Ele está. Ele não está na sua casa, Ele não está na sua vida, Ele não está no seu trabalho, Ele não está em lugar nenhum. Você teme a Deus, mas você não pratica a sua vontade. E aí você não sabe onde Jesus está. E aí
não vai fazer diferença mesmo, Jesus na sua vida. Temer a Deus e praticar a sua vontade, a este ele atende. E aquele que era cego continua. Desde que existe mundo, jamais se ouviu que alguém abriu os olhos de um cego. Se este homem não fosse de Deus, nada ele poderia ter feito. Ele reconhece o poder de Deus quando ele dá esse testemunho. Mesmo assim, os fariseus o expulsaram. Não acreditaram que Jesus havia feito isso. Mas ouvindo Jesus, o versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: tá, você foi interrogado, seus pais disseram para você, responda, você já é maior de idade, você pode responder. Você deu testemunho, mas eu pergunto agora para você, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: você já o tem visto e é o que fala contigo. Então ele disse: eu creio. E o adorou. Agora aquele homem conhece a segunda luz. Antes eram só trevas. Fisicamente falando, ele não enxergava nada. Ele passou a enxergar o mundo, a luz, o amanhecer, tudo que existe, todas as cores, todas as belezas que existem. Agora, quando ele diz, eu creio, e adora Jesus, ele agora sai das trevas para a maravilhosa luz. A luz espiritual. E foi isso que Jesus quis ensinar. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, significa que nós estávamos nas trevas do pecado. Vivíamos sem esperança. Agora nós podemos ver, pela fé, crendo, que nós temos esperança. O pecado que nos afastava de Deus, agora nós temos Jesus. Mas não adianta dizer que tem essa luz e escondê-la. Se alguém diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Para concluir a nossa reflexão nesta manhã, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da sua vida, da sua família. Família como Cristo é quando cada um deixa refletir a luz de Jesus que está dentro de você. Mais amor, mais afeto. Trabalhando em educação, e eu tenho feito alguns cursos que falam sobre a nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular para o aluno. O que diz a BNCC? Não é nada mais do que a palavra de Deus já nos ensina. O que a sociedade hoje procura no ser humano, ou numa sociedade para o mundo do trabalho, no ser humano para o mundo do trabalho? Que ele tenha conhecimento, que ele tenha domínio de muitas habilidades, para poder ele ficar inserido num mundo tão competitivo que é o mundo capitalista. O que a BNCC quer trazer? Um ser humano, mais amoroso, mais afetivo, mais solidário, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com o outro. Ora, Jesus já dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo como a si mesmo, eu não quero levar vantagem. Eu quero vê-lo bem. Família como Cristo, meu querido, é uma família que colabora, que está junto, que tem a luz e todos procuram viver nessa luz em harmonia. Às vezes você só tem a luz física, você enxerga tudo, mas você não tem a luz dentro da sua alma.
O cego ele foi curado fisicamente, mas depois ele precisou ter um encontro verdadeiro com Jesus. Aí ele foi curado da cegueira espiritual. Às vezes só estamos enxergando fisicamente. Não deixamos Jesus trabalhar verdadeiramente na nossa vida. Fique com essa palavra nesta manhã. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Tenha certeza, se você anda com Deus, faz a sua vontade, ele vai te ouvir. O nosso Deus é um Deus que é fiel em suas promessas. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa luz precisa ser refletida neste mundo tão cruel, tão desumano. Pai, faça-nos reconhecer os nossos erros, nos ajude a nos corrigirmos, a enxergar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Que realmente possamos refletir a Tua luz. Somos tão imperfeitos, orgulhosos, mas tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Pedimos que abençoe a Tua igreja, os adolescentes, as crianças, os jovens, todas as famílias aqui. Nos capacite, Senhor, aonde quer que estejamos, resplandecer a Tua luz. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nos ajude. Pedimos, Pai, que tenha misericórdia de nós. Nos perdoe as fraquezas. Nos ajude a sermos sal e luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.